Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, estamos iniciando mais esse momento de oração e, como eu sempre tenho dito, a minha oração é que Deus nos abençoe. Estamos conversando, discutindo a palavra de Deus, refletindo sobre princípios da palavra de Deus e sempre com uma intenção de que Deus fale ao nosso coração, de que Deus nos abençoe. Nesta semana nós estamos pensando em como conseguirei superar o meu estresse. E a gente pensou naquele momento, quando a gente fez tudo, a gente trabalhou, a gente se dedicou e deu tudo errado. Deu tudo errado, o que fazer? E aí nós lemos Lucas capítulo 5, de 1 a 11, quando nós encontramos aquele texto que relata aquela pesca que os discípulos fizeram, Pedro e os seus colegas, os seus sócios, uma noite inteira pescaram e não conseguiram nada. Na manhã seguinte, Jesus vem e entra no barco de Pedro e então acontece aquela pesca que a gente chama a pesca maravilhosa. Então foi uma noite de fracasso, né, uma situação desastrosa para discípulos e os seus colegas. E nós lembramos que o verdadeiro sucesso começa com um fracasso. Sempre que alguém tem uma história de sucesso, quase sempre, essa pessoa conta, eu estava lá no fundo do poço e aí consegui sair, consegui reverter a situação. Então sempre tem um fracasso e dali nasce o verdadeiro sucesso. Então nós lembramos que somos ensinados no que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Quantas vezes fizemos tudo que deveríamos fazer, tudo que sabíamos fazer, nos esmeramos e deu tudo errado. E aí hoje nós vamos começar a ver alguns princípios que Jesus nos dá para que a gente possa vencer o fracasso. O primeiro princípio, Deus sempre está presente. Nós precisamos ter esta certeza. Ele disse, eu não te deixarei, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, versos 5 e 6, nós vamos encontrar essa frase. E depois, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Quando Deus diz também, eu te tomo pela tua mão direita, eu te conduzo, eu te ajudo. Então Deus diz, não tema, eu te ajudarei. Isaías 41, verso 13. Então Deus sempre está presente e Ele quer que nós saibamos disso, que nós tenhamos esta certeza, esta convicção de que Ele sempre está presente. Então em Lucas 5, verso 3, que é o texto que nós estamos lendo, diz assim, entrou num dos barcos, isso é, Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus entra naquele barco e ele está ensinando o povo. Vamos orar? Pai querido, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, nesses poucos minutos que vamos estar refletindo na Tua Palavra, neste evento em que Jesus transformou a vida de Pedro, que esse texto, esta argumentação possa também encontrar lugar no nosso coração e que nós possamos também receber, entender esses princípios que vamos estudar a partir de hoje. Eu te peço, Pai, abençoe todos que estão me acompanhando em nome de Jesus. Amém.
Então o que nós vemos? A presença de Jesus faz toda a diferença. Quando Jesus não está presente, as coisas realmente vão de mal a pior. Mas quando ele está presente, ele faz toda a diferença. E como nós sabemos, se você é de Jesus, se você crê nele, se você confia nele, se você um dia entregou sua vida a ele, ele está contigo. Ele diz, não te deixarei, nem te abandonarei. Então Pedro teve uma noite desastrosa, mas agora as coisas mudam. Desta vez, os discípulos não estavam sozinhos. Passaram uma noite sozinhos, pescando sozinhos, foi um fracasso total, mas agora, nessa manhã, eles têm Jesus e eles estão com a presença de Jesus. Na vida de Pedro, o barco significava a sobrevivência. Então o barco era a empresa, era o local de trabalho, era onde ele tirava o sustento para a sua vida, para a sua família. O barco, então, era o seu negócio. E quando Jesus entra no barco, nós percebemos que Pedro coloca o barco à disposição de Jesus. Quando Jesus entra no barco e diz, afasta o barco da praia, Pedro então coloca a sua habilidade, o seu negócio, o seu barco, o seu empreendimento à disposição de Jesus. Jesus, então, nós poderíamos dizer, ele usou o negócio de Pedro, o empreendimento de Pedro, a empresa de Pedro. Jesus usa isso como plataforma para desenvolver o seu ministério. Então Jesus usa o negócio de Pedro. Agora, uma pergunta, Deus tem usado o teu negócio? Deus tem usado o teu negócio? Deus tem usado o teu trabalho? Você tem permitido Deus usar o teu trabalho? Então Deus tem usado o teu negócio, a tua vida, a tua família. Você tem permitido que Deus use a tua família? Que Deus trabalhe através da tua família e na tua família? Então você dá abertura para Deus abençoar pessoas a partir do teu negócio, a partir do teu empreendimento. Você dá abertura, cria espaço para Deus agir através do teu negócio. É comum separarmos o sagrado do secular. É comum você ouvir pessoas dizendo, trabalho é trabalho, devoção é devoção. Então aqui é trabalho, aqui não tem esse negócio de religião, então separa o trabalho do negócio. Mas no caso de Pedro, ele não separou, ele entregou o seu negócio para Jesus, o seu empreendimento para Jesus, ele colocou a sua empresa nas mãos de Jesus. Então foi assim a vida de Pedro. Então a mesma pessoa, no nosso caso hoje, tem duas formas de agir, tem dois comportamentos. Ele tem um comportamento na igreja, quando ele vive um comportamento religioso. E quando ele está em casa, ou está nos negócios, na empresa, no trabalho, ele tem um comportamento diferente. Então nós precisamos ter o mesmo comportamento. Isso, se nós tivermos esses dois comportamentos, isso impede que Deus abençoe também o nosso negócio. Se você lá no negócio, você tem um comportamento diferente do seu comportamento na igreja, Deus te abençoa na igreja, você ouve a mensagem, você prega, você canta, então você sente Deus te abençoando quando você está no contexto da igreja, você está no templo, Deus está te abençoando. Mas quando você vai para o seu negócio, Deus não está abençoando, porque você faz uma separação, você separa, você faz uma divisão, negócio é negócio, devoção é devoção, religião é religião. Então você faz uma separação. Deus abençoa o que você coloca nas mãos dele. Pedro colocou o seu barco, o seu negócio, a sua empresa nas mãos de Jesus, Deus abençoou. E naquele dia Pedro faz aquela pesca que a gente chama de a pesca maravilhosa. Deus abençoa tudo aquilo que você coloca nas mãos dele. Se você coloca o seu negócio nas mãos de Jesus, ele vai abençoar. Se você coloca a sua família nas mãos de Jesus, ele vai abençoar. Se você coloca o curso que você está fazendo nas mãos de Jesus, ele vai abençoar esse curso. Então, se você coloca a sua vida no altar do Senhor, ele vai abençoar a sua vida. Se você coloca o seu dinheiro no altar do Senhor, ele vai abençoar o seu dinheiro. Então, Deus abençoa tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Mas nós colocamos só parte. Por exemplo, você coloca a família, mas você coloca a família somente aos domingos, quando você vem à igreja. Durante a semana, não. Durante a semana, a família está trabalhando, está estudando, tem os empreendimentos familiares. Aí Deus não abençoa essa parte da família. Esse envolvimento da família nos estudos, nos negócios, nas idas e vindas, Deus está fora. Aquilo que você coloca nas mãos de Jesus, ele abençoa. Vamos imaginar o seu dízimo. Aí você coloca só parte do dízimo.
nas mãos de Jesus, você entrega lá no altar do Senhor só parte, Ele vai abençoar só parte do seu dinheiro. Então Ele abençoa tudo aquilo que a gente coloca. E se o tudo é somente parte, Ele só vai abençoar a parte. Então Pedro entregou o seu negócio, ele colocou tudo nas mãos de Jesus. Então Deus abençoa o que você coloca nas mãos dele, que você entrega a ele. Se você entrega somente parte, ele só vai abençoar a parte. Deus abençoa somente essa parte que você entregou a ele. Então quando Jesus entra no barco da sua vida, ele vai transformar a sua vida. Ele vai eliminar todo o estresse da sua vida. Ele vai eliminar os fracassos da sua vida, se você coloca toda a sua vida nas mãos dele. E além dele eliminar o fracasso, eliminar o estresse, ele vai te recompensar. É assim que Jesus age, sempre age assim. Se você coloca nas mãos dele, ele vai abençoar. Então preste atenção, Jesus cedeu o barco para o propósito de Cristo. O barco era de Pedro, era um negócio de Pedro, mas agora Jesus tem um propósito para aquele barco. Jesus quer usar aquele barco como uma plataforma para ele ensinar, para ele pregar, para ele abençoar pessoas. Então Pedro entrega todo o barco nas mãos de Cristo e Jesus usa esse barco então para o propósito de Cristo. Aquele barco não está sendo usado agora para os propósitos de Pedro, mas para os propósitos de Cristo. Pedro faz essa entrega. Você tem entregado sua vida a Jesus para que Jesus possa usar para os propósitos dele? Imagina, você tem uma formação, você estudou, colou grau, você está habilitado, capacitado, você já colocou isso à disposição de Jesus para que ele possa usar para os propósitos dele? Ou você só quer usar essa formação para os seus propósitos? Você tem um negócio, tem uma empresa, você já colocou nas mãos de Jesus para ele usar essa empresa para os propósitos dele? Você tem uma família, uma linda família. Você já colocou essa família, a sua família, no altar do Senhor e pediu: Jesus, usa a minha família para os teus propósitos? Foi isso que Pedro fez. E Jesus transformou a vida de Pedro. Então Jesus usou o barco de Pedro para abençoar pessoas. O barco era de Pedro, era o negócio de Pedro, era a empresa de Pedro, mas ele colocou isso à disposição de Jesus, e Jesus usou o barco de Pedro para abençoar pessoas. Jesus usou o barco de Pedro para abençoar Pedro, dando a Pedro uma grande pesca, e naquele dia Pedro foi ricamente abençoado. Então Deus assume as necessidades de Pedro, mas Deus não apenas assume, Ele transforma para abençoar pessoas e abençoar Pedro também. Em Mateus 6, verso 33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, para concluir, para a gente encerrar, esse verso diz que se eu entrego toda a minha vida a Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar, Ele abençoará todas as áreas da minha vida. Isso é a promessa de Deus. E Deus nunca falha. Então, se você coloca a sua vida no altar do Senhor, entrega toda a sua vida, você busca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai, então, suprir todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe. Que você e eu, que nós possamos agir à semelhança de Pedro, colocar tudo aquilo que nos pertence nas mãos de Jesus, para que Ele possa usar para os propósitos dEle. E os propósitos dEle sempre são abençoar pessoas e abençoar a nós também. Deus te abençoe. Amém? Então agora tenha o seu momento de oração. Você está em família, está em casa. Então que bom, ore com a família, ore pela família, ore em família. Mas depois tenha o seu momento a sós com Deus. O seu TSD, tempo a sós com Deus. E ore. Ore por você. Ore por pessoas, interceda por pessoas, derrame a sua vida no altar do Senhor e ore. Não esqueça do nosso querido Brasil. Ore pelo nosso Brasil, ore pela nossa igreja, ore pelas faixas etárias da nossa igreja, especialmente pelos idosos da nossa igreja. Ore, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo encontro, quando a gente vai continuar estudando esses princípios da palavra de Deus, para a gente vencer o estresse, para a gente vencer o fracasso. Amém? Te aguardo. Pois hoje é dia de pesca, pesca maravilhosa Deus tem para você. Lance tua rede ao mar.
Você tem que plantar com fé, você tem que colher com amor, na certeza que irá vingar. Foi Jesus mesmo quem mandou.